Oi pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa segunda aula e vamos dar continuidade à aula da segunda-feira, tá? Peguem um caderno de vocês, uma caneta e vocês lembram que na primeira aula eu mandei uma lista, mandei aquele arquivo para vocês copiarem com uma lista de verbos, verbos regulares e verbos irregulares, né? Antes de mais nada, lembrar o que é um verbo, tá? O que é um verbo? Um verbo é toda e qualquer palavra que expressa uma ação, né? De forma resumida é isso, uma ação. Por exemplo, se você diz Maria caminhou muito, o verbo aí é caminhou, porque está dizendo o que ela fez. João jogou futebol ontem, o verbo é jogou, porque está dizendo o que ele fez, tá? Então, de forma resumida, um verbo é isso. O que nós vamos aprender hoje? E aí, usando já aquela lista que eu mandei para vocês na primeira aula, que foi exatamente para vocês já terem ela no caderno para usar agora na partir da aula de hoje, tá bom? Então hoje nós vamos estudar o Simple Past, tá? Simple Past, que significa passado simples, tá? E o que é esse passado simples? Ele nada mais é do que a gente pegar um verbo em inglês que está no presente e jogar para o passado, tá bom? Então, nós vamos estudar hoje esse verbo, esse simple past, na forma afirmativa, porque ele também tem a forma negativa e a forma interrogativa. A forma afirmativa é quando você afirma alguma coisa, né? Quando você diz, por exemplo, assim, eu fui ao cinema ontem. Então, essa é uma frase no passado simples, porque é algo que já aconteceu, né? Eu fui ao cinema ontem. E você está afirmando, você está declarando que foi, é uma afirmação. Já na negativa, essa mesma frase ficaria assim: eu não fui ao cinema ontem. Então você está negando. Tem aí a presença da palavra não na frase, né? Eu não fui, tá? E na interrogativa é a pergunta, interrogar, né? Interrogativa seria: eu fui ao cinema ontem? É uma pergunta, tá? Então hoje nós vamos nos deter só aqui na forma afirmativa. Depois, nas próximas aulas, a gente vê a negativa e a interrogativa. A negativa e a interrogativa a gente vê na mesma aula, porque elas são matérias que fazem parte uma da outra. Então a gente vê na mesma aula, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Verbos regulares e irregulares no passado. Afinal de contas, qual a diferença entre verbos regulares e irregulares? A diferença, basicamente, é o que o próprio nome já diz. Um verbo regular é aquele que, quando a gente vai transformar ele do presente para o passado, ele obedece uma regra. Ele é regular, ele tem regra. Já o irregular é ao contrário, ele não obedece regra alguma, ele tem a sua própria forma no passado. A gente vai ver bem direitinho isso aqui, vocês vão entender de forma melhor. Aqui, ó, a diferença é que os regulares obedecem a algumas regras quando são colocados no passado, já os irregulares não, tá bom? Então vamos ver aqui. Now we are going to learn how to change a verb from present to past in affirmative form. O que está escrito aqui é o seguinte: agora nós vamos aprender como mudar um verbo do presente para o passado na forma afirmativa. Assim como em português existe o verbo no presente e ele pode ser jogado para o passado, em inglês da mesma forma, tá? Então, se em português nós dizemos assim, se em português nós dizemos o seguinte:
Maria come bolo. Vou colocar aqui qualquer frase. Maria come bolo. Bom, o verbo dessa frase é esse aqui, ó, come, porque está dizendo que ela faz, come bolo. Essa frase está no presente, porque está dizendo que ela come, tá? Se eu colocar essa mesma frase no passado simples, no passado, ela vai ficar Maria comeu bolo. Tá vendo? Em português, ó, a gente transformou do presente para o passado. A gente vai fazer essa mesma coisa, só que em inglês. Tá vendo como aqui no presente ó, é escrito de uma forma, come, e no passado mudou, ó, comeu. Tivemos o acréscimo da letra U, né? Então em inglês vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter que fazer alguns acréscimos ou retirar alguma coisa do verbo. Então vamos ao que interessa. Bom, como nós estamos tratando dos verbos regulares, que obedecem regras, não é? Regras. Vamos então para a primeira regra. E a primeira regra diz o seguinte: para a maioria dos verbos regulares, você só precisa acrescentar as letras ED, tá? ED no final do verbo para colocar ele para o passado. Vamos ver como isso funciona na prática aqui, ó. Vamos na prática. Então aqui nós temos alguns exemplos, tá? Examples. Aqui nós temos, ó, o primeiro exemplo é a palavra walk, que significa andar ou caminhar, tá? Tanto faz. Andar. Vocês podem anotar isso aqui, tá? Eu coloquei até a linhazinha aqui, ó, para vocês anotarem no caderno quando forem copiando o conteúdo. Andar. E aqui ao lado, ó, nós temos walked com o ed no final, que foi o que a regra 1 acabou de dizer. Para a maioria dos verbos, para colocar ele para o passado, é só acrescentar o e e o d. Então, se esse aqui é andar, esse segundo aqui, ó, andou. Mas ele pode ser, ele não é somente andou, pode ser andei, andamos, andaram, ele serve para todas as pessoas, tá bom? Eu estou dando esse exemplo de andou aqui só para título de informação, mas ele serve para conjugar em todas as pessoas, tá? Aqui o segundo exemplo, ó, wait, que significa esperar, e aqui com o ed, ó, waited, esperou. Mas da mesma forma pode ser esperei, esperaram, esperamos, tá bom? Vamos ver aqui as mesmas palavras, mas em frases, ó. Examples with phrases, exemplos com frases, tá? So here we have the phrase number 1. Frase número 1 diz o seguinte: I walked yesterday for 2 hours. Eu andei ou caminhei ontem por 2 horas, tá? Então o verbo já está no passado. Se eu riscar esse ed aqui, ele volta para o presente. Eu caminho, tá? Eu caminho. Mas ele vai ficar aqui. Continuando. Example number 2. Número 2. Anna waited you for an hour. Ana esperou você por 1 hora, tá? Aqui o acréscimo do ed. Isso vai acontecer com a maioria dos verbos. É tipo uma regra geral. Esse acréscimo do ed, tá? Mas como a gente vai ver agora na sequência, eu vou deixar aqui essas anotações para vocês, quando forem voltar o vídeo para copiar, vocês escreverem também as anotações que eu estou colocando, tá bom? Aqui, ó, regra de número 2. Essa é a regra 2. Com os verbos regulares terminados em E, tá? Os verbos que terminarem com a letra E,
basta apenas acrescentar o D, porque como já termina com E, não precisa colocar ED de novo, só o D, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos os exemplos. Primeiro esse aqui, ó, arrive é a pronúncia, arrive, que significa chegar, tá? Chegar em algum lugar. E arrived com o D, acrescenta só o D porque já termina com E. Aqui você já sabe como funciona, ó. Chegou, cheguei, chegaram, chegamos, tá? Em inglês é bom porque um verbo em uma conjugação como essa, ele já serve para todas as pessoas. Se fosse em português era eu cheguei, você chegou, ele chegou, nós chegamos, eles chegaram, né? Muda muito. Em inglês não, em inglês só esse aqui, ó, arrived no passado. Por exemplo, se eu quiser dizer eu cheguei em inglês, eu vou dizer I arrived. Tá aqui, ó. Se eu quiser dizer você chegou, é só you arrived. O verbo continua igual, ó. Tá bom? Então é até mais simples do que português. Tá bom? Vamos para os exemplos nas frases. Examples with phrases. Evelyn arrived in Mossoró last week. Evelyn chegou em Mossoró na semana passada. Aqui, pessoal, nesse espaço, vocês podem copiar isso que eu estou traduzindo já em português a frase, tá bom? Evelyn chegou em Mossoró semana passada. Exemplo de número 2. I lived with my parents until 10 years ago. Aqui eu não coloquei o significado, né, desse aqui, ó. Live e lived com o D no final. Live significa morar, viver no sentido de morar, né, em algum lugar. Morar. E lived com o D no final. Morou, morei, moramos, moraram, tá? E assim por diante. Então nós temos aqui I lived with my parents until 10 years ago. Eu morei com meus pais até 10 anos atrás, tá? Então essa é a regra 2. Terminou com a letra E, só precisa acrescentar o D no final, tá? Então se eu colocar em uma atividade, transforme as frases colocando elas do presente para o passado. Por exemplo, aqui a gente teria essa frase aqui no presente, ó. Apaguei muito aqui. Essa frase aqui no presente, ela não teria esse D. Então ela seria só até o E, ó. Arrive. Tá? Então seria Evelyn chega em Mossoró. Se eu dissesse transforme essa frase e coloque ela no passado, você ia simplesmente colocar o D aqui. Pronto, a frase já estava feita. Tá? É o que vocês vão fazer na atividade e nos testes também. E assim por diante. Bom, vamos continuar. Regra de número 3. Vamos para a regra de número 3. E a regra 3 diz o seguinte: os verbos terminados em consoante, mais uma vogal, mais uma consoante, deve-se dobrar a última consoante e acrescentar o E e o D. Pronto, aqui já voltou a questão do E e o D, tá bom? Então, essa questão aqui, ó, de consoante mais vogal mais consoante é quando nós temos um verbo em que as 3 últimas letras dele são essas aqui, ó. É uma consoante,
depois da consoante vem uma vogal e para finalizar vem uma consoante, que é o CVC, né? A abreviação de consoante mais vogal mais consoante. Vamos ver como funciona isso na prática aqui, ó. Exemplo. Veja só essa palavrinha aqui, ó. Plan. Tá vendo? Plan. Plan significa planejar, né? Planejo no presente. Ela está no presente. E vocês estão vendo que ela cumpre essa regra 3, não é? Ó, as 3 últimas letras da palavra plan são, vou colocar aqui ao lado para ficar melhor, são um L, um A e um N, tá vendo? Então nós temos aqui exatamente, ó, uma consoante, que é a consoante L, depois nós temos uma vogal e por último nós temos outra consoante, aquele CVC que a gente viu agora, consoante mais vogal mais consoante. Quando isso acontece, quando o verbo termina dessa maneira, com as 3 últimas letras nessa sequência, uma consoante, uma vogal e outra consoante, então para fazer o passado, nós vamos repetir a última consoante, que aqui é a N, e depois colocar o ED. Foi por isso que a palavra na sequência aqui, ela ficou com 2 N's, ó, tá? Então repete a última consoante e coloca o ED. Então nós temos aqui, ó, o verbo planejar e no passado, ó, planejou, planejei, planejamos, planejaram, tá certo? Segundo exemplo, a mesma coisa, ó, stop, que é o verbo parar, tá? Parar. Da mesma forma, ele termina com uma consoante, depois uma vogal, que é a vogal O, e a consoante P. Por isso que a gente precisou dobrar o P, ó, repetimos o P e colocamos o ED. Então aqui ficou parou, ou pararam, paramos, parei, serve para tudo. Let's see the examples with phrases. Vamos ver os exemplos com as frases aqui. Example number 1 and after number 2. Ok? First number 1. Let's see. Vamos ver o número 1. I planned. A pronúncia não é planned, pessoal, é planned. Planned, tá bom? I planned the class yesterday night. Eu planejei, ó, passado, tá vendo? Eu planejei a aula ontem à noite, yesterday night. Lembrando, façam a tradução para o português aqui embaixo, ó. Example number 2, número 2. My father stopped smoking last year. Meu pai parou, ó, parou, tá no passado. Repetimos o P e colocamos o ED, não é? Aqui, ó. Parou de fumar no ano passado. Tá bom? Espero que esteja tudo claro aí, mas qualquer dúvida é só chamar no privado. Acredito que todo mundo vai entender bem. Vamos para a regra de número 4. E a regra 4 diz que os verbos terminados com a letra Y, muita atenção aqui, ó, que tenham uma consoante antes do Y, tiramos o Y e acrescentamos IED. Agora, nesse caso, não é só o ED, tem que acrescentar o IED. Vamos para os exemplos. Let's do examples. O exemplo aqui diz o seguinte, ó. Study ou study. As pronúncias em inglês, pessoal, das palavras, elas podem mudar, tá? Porque existe o inglês americano, que pronuncia, por exemplo, essa palavra que eles pronunciam lá, study. E tem o inglês da Inglaterra, o inglês britânico, que eles falam mais
com um sotaque mais forte. Eles falam study, com o D com som de D mesmo. Lá nos Estados Unidos é com som de R, né? Study, study, study. Vamos lá. Aqui, o que é que diz a regra lá, que a gente acabou de ler? Quando o verbo termina com a letra Y, que é o caso aqui de study, e antes do Y vem uma consoante, que no caso aqui é a consoante D, não é? Ó. Consoante é D. Então o que é que acontece? Nesse caso a gente tira o Y e coloca o IED. Então é por isso que houve essa transformação aqui, ó. E o que é que significa essa palavra? Vamos colocar aqui, ó. Essa primeira que está com o Y. Opa, já ia colocar em inglês de novo. Estudar. E a outra que já está no passado com o IED. Estudou. Ou estudei, estudaram, depende do momento. Tá bom? Continuando aqui, a segunda palavra, cry. Cry. Que é a palavra, significa chorar, tá bom? Chorar. Então, esse cry, deixa eu só... Eu não vou puxar mais aqui a setinha não, porque não é nem necessário, vai esticar muito. Vocês estão vendo que a palavra cry, ela termina com Y e antes do Y vem uma consoante, que é a consoante R. Então, é por isso que o Y foi substituído pelo IED. Então, ficou chorou, chorei, choraram, choramos. Vamos aos exemplos aqui nas frases, ó. I studied for the test all day. Eu estudei para o teste o dia todo. Número 2. When my little sister was just a child, she cried so much. Quando a minha irmã pequena era apenas uma criança, a child, ela chorava, olha aqui o verbo, chorava muito, so much, ela chorava muito, cried, tá? Então, chorar, chorava, chorei, choramos e assim por diante, tá bom? Continuando aqui. Pronto, pessoal, a gente concluiu a questão dos verbos regulares, que obedecem regras, tá? Agora a gente vai finalizar com os verbos irregulares, eles não obedecem regra nenhuma. O verbo irregular não segue regra no passado. Ele pode mudar ou não a escrita, é necessário memorizar. No caso dos verbos regulares, a gente não precisa memorizar o verbo para saber fazer o passado dele. É só você conhecer a regra. Você conhecendo aquelas regras que a gente viu agora, aquelas 4 regras, você vai saber fazer o passado de qualquer verbo em inglês. Já os verbos irregulares, que são esses que a gente vai ver agora, não existe regra. Então o segredo é você conseguir memorizar alguns deles, tá? E eu vou passar alguns deles aqui para vocês, porque são os que vão cair nas atividades. Por exemplo, aqui ó, nós temos o verbo put no presente, que significa colocar. E aqui ele está no passado, ó. Mas professor, escreve da mesma forma e fala da mesma forma, sim. Put também, ó. Colocou. Como é isso, professor? Exatamente, ele é um verbo irregular, tá? Então aqui não vai ter aquela questão lá de acrescentar, por exemplo, ó, o ED, não acrescenta nada nele, ele é um verbo irregular, digamos que ele é rebelde, né? Ele não obedece aquelas regras lá não. Então o segredo é memorizar mesmo. Aqui nós temos o verbo go, que é o verbo ir, e aqui nós temos o passado de ir, que é went, que é
foi. Aqui nós temos read, que é o verbo ler, e aqui nós temos a mesma escrita, read. Aqui na verdade não é read esse aqui, ó. Read é esse primeiro que está no presente, que é ler. Esse aqui que é no passado, a pronúncia é read, tá? Que é leu, ou li, leram, lemos, tá bom? Então só muda a pronúncia. Esse aqui, esse primeiro, não muda a pronúncia, é a mesma coisa. Put, colocar, e put, colocou. Aqui não, aqui read, ler, e read, leu. Aqui, ó, take, pegar, e aqui took, pegou, tá bom? Então houve uma mudança aí. Vamos para mais uma página. Begin, começar, began, começou, tá vendo aqui, ó, break, quebrar, e broke, quebrou. Aqui bring, trazer, brought, trouxe, ou trouxemos, trouxeram, tá? Depende do sujeito. Aqui, ó, buy, comprar, e bought, comprou, comprei, e assim por diante. Tudo isso vocês vão copiar aí, é um conteúdo só, tá bom? Tudo isso que eu estou apresentando desde o início vocês vão copiar. Já estamos concluindo. Aqui, ó, come, vir, tá? É o verbo vir, de vir de algum lugar, tá? De vir. Aqui came, veio, no passado, tá? O verbo no passado. Aqui é cut, cortar, e o verbo cortar no passado também escreve cut, cortou, tá vendo? Cortou, cortei, cortaram. Aqui drink, beber, drank, bebeu, bebi, beberam, bebemos, significa tudo isso. Drive, dirigir, drove, dirigiu, tá? Tudo isso é verbo irregular, ou seja, eles não obedecem nenhuma regra. Eles é quem tem sua própria regra no passado. Aqui, ó, eat, comer, ate, comeu, feel, sentir, felt, sentiu, find, encontrar ou achar, e found, encontrou, achou, achamos, encontramos, tá? Make, fazer, made, fez, tá? Muito bem, terminamos essa parte dos verbos irregulares, tá? Pessoal, não esqueçam de copiar tudo, tá? Parece muita coisa, mas não é. Copiem tudo, vocês vão precisar de tudo isso no caderno, tá bom? Muito importante, porque nós vamos ter atividades, vamos ter testes e assim por diante. Muito bem, a seguir você tem uma relação. Ó, pessoal, esse aqui é o nosso
é o exercício, tá? Da aula de hoje. Terminou de copiar o conteúdo. Copia a atividade que vai ter agora, a atividade pequena, é só uma questão. Se der tempo na aula de hoje ainda, você responde, tá? Caso não dê tempo, a gente vê aí um prazo, pelo menos até a próxima, até segunda-feira, ou durante esse final de semana, para vocês me enviarem, tá bom? Vamos lá. Então, você tem aí uma relação com 40 verbos, tá? 40 verbos, todos eles são regulares. Essa atividade de hoje nós vamos trabalhar só com os verbos regulares, tá bom? Enquanto vocês aprendem os irregulares. E você vai copiá-los em seu caderno e em seguida reescrever, ou seja, vai escrever de novo todos eles no passado. Quando terminar, tire uma foto e envie no meu privado, tá? Não esqueçam de, quando vocês forem enviar, pessoal, tirem a foto do conteúdo copiado, da atividade respondida, envia para o meu privado e embaixo da foto, depois que você enviar a foto, embaixo você digita lá no WhatsApp mesmo, tá? O seu nome completo e a sua turma, porque eu tenho muitos alunos, muitas turmas que me enviam atividade direto e aí eu tenho que ter o seu nome e a sua turma. Não basta você colocar no seu caderno o seu nome e depois tirar a foto. Eu quero que você coloque no próprio WhatsApp lá embaixo, porque fica melhor para eu identificar, tá? Porque se você não se identificar, você corre o risco de ficar sem a presença do dia e sem a nota da atividade, tá bom? Então tenham bastante atenção. Pronto, pessoal. Isso aqui é a atividade, tá bom? Aqui estão os verbos, tá? Pode copiar tudo isso aqui. Nós vamos ter aqui 20 verbos desse lado, tá? Vamos ter 10 aqui e 10 aqui, 20, e na outra página que eu vou passar mais 20. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, esse verbo aqui, ó. Vocês vão copiar tudo isso no caderno, deixar o tracinho aqui, ó, normal, tal. Por exemplo, esse verbo ask. Além disso, vocês vão pesquisar na internet ou no dicionário o significado desses verbos aí, tá bom? Então vocês vão colocar aqui na frente, ó. Vou dar um exemplo aqui, ask. No passado ele vai ficar asked, ó, com ed, tá bom? Agora uma dica importantíssima, pessoal, para vocês responderem tudo certo. Um aluno uma vez me fez uma pergunta: professor, e como eu sei que o verbo vai receber determinado acréscimo ou quando ele não recebe? Em outras palavras, professor, como eu sei que esse verbo aqui, ó, esse verbo ask, ele termina com a letra K? Mas lá no conteúdo que o senhor passou agora, que o senhor explicou, nas regras, as 4 regras, não tem nenhuma regra dizendo o que eu faço quando o verbo termina com a letra K. E a minha resposta para ele foi exatamente o que eu vou dizer para vocês. Simples assim, tá? Quando o verbo terminar com alguma letra que não foi falada em nenhuma das 4 regras, então significa que você vai colocar o ed. É esse caso aqui, tá bom? Ó, terminou com a letra K. Se você voltar lá, não vai ter nenhuma regra dizendo quando o verbo termina com a letra K, você acrescenta tal. Não tem. Então, se não tem, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui significa perguntar. E aqui ele está no passado. Perguntou, perguntei, tá? Então, no seu caderno, além de você colocar isso aqui, ó, no passado, aqui você vai colocar em português o significado, porque aqui não vai caber, mas no caderno você deixa mais espaço. Você coloca isso aqui bem mais para cá, ó, para caber, tá? Então você coloca em inglês no passado todos e na frente em português, tá bom? Vou dar só mais um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Call.
Ah, professor, termina com L. Não tem nenhuma regra ensinando quando termina com L o que é que eu faço. Ah, então se não tem nenhuma regra, simples assim, ó. Coloca só o ED. Cold. E na frente você coloca o significado em português. Tá certo? Agora aqui, por exemplo, ó, que eu já não vou fazer, mas já vou dizer, ó. Aqui termina com a letra E. Ah, agora sim, professor. Tem uma regra lá que diz quando termina com a letra E, o que é que faz? Então você vai voltar lá na regra e vai ver o que é que você vai acrescentar para colocar esse verbo change no passado. Tá bom, pessoal? Então é só isso a atividade. Eu vou passar aqui para outra página. Pronto, essa é a página 2. Vocês vão copiar mais esses 20 verbos e vão fazer aquele processo lá em todos. Tá bom? Ok, that's all. Isso é tudo. We meet us next class. Bye. Nós nos encontramos na próxima aula. Até lá. Não esqueçam, copiem todo o conteúdo. Tá? Assistam a videoaula uma vez ou mais se for preciso. Compreendam todo o conteúdo. Copiem a atividade, façam a atividade. E de preferência, se vocês conseguirem ainda na aula de hoje fazer isso, tudo bem, vocês me enviam. Se não, eu acho que não vai dar tempo. Dificilmente alguém vai conseguir copiar todo o conteúdo e a atividade hoje e responder. Mas se alguém conseguir, já me envia hoje, não tem problema. Mas quem não conseguir, pode me enviar até segunda-feira, tá? O conteúdo escrito e a atividade respondida, sem problema, tá bom? Eu sei que algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais lentas até para escrever. Eu entendo isso perfeitamente. Ok, pessoal. Então, tchau, um forte abraço. Muito cuidado. Cuidado com a Covid-19, tá? Os números estão subindo muito. Tenha cuidado ao sair de casa. De preferência, só saia de casa se realmente for necessário. Use máscara. Lave as mãos com constância, tá bom? E assim você vai estar protegendo a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Então valeu, pessoal. Um abração e até a próxima aula.